poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Este é o meio pelo qual nós temos mantido essa integração com o Brasil inteiro, também aqui com os ouvintes da cidade, né, através desta emissora. E o tema de hoje tem a ver com o chamado... Aliás, antes tem que me apresentar, né? Você já conhece, mas é falta de educação começar. Né? Meu nome é Natsa Matias, como você já sabe, e a gente tem o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Olá Natsa, querido ouvinte. E como eu sempre digo, não é? É uma alegria participar aqui do programa, tratando desses temas aí que são motivo de dúvida e questionamento da parte das pessoas que nos ouvem. E a nossa oração é sempre que esse programa seja usado por Deus, não somente para o esclarecimento quanto a estas dúvidas, mas também para levar a pessoa a conhecer de fato a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Como eu estava dizendo antes, o tema de hoje tem a ver com o chamado Movimento G12, o movimento de crescimento de igreja, especialmente o movimento G12, iniciado por volta de 1983, 84, por um pastor chamado César Castellanos, em Bogotá. Esse movimento influenciou e ainda influencia muito o comportamento de igrejas brasileiras e traz dúvidas para os nossos ouvintes. E junto com esse movimento, muitos outros movimentos de crescimento de igrejas. Esse tema é uma sugestão de uma de nossas ouvintes para o programa de hoje. Pastor Augusto, sei que o senhor vai fazer um breve resumo e avaliação dos chamados movimentos, quem sabe, de G12 e outros movimentos, mas a Eduarda, de Itapira, São Paulo, pergunta o que pensar das igrejas que estão caminhando com o programa G12, igrejas em células, como é que o senhor é avaliado isso à luz da Bíblia? E ela pergunta por que a igreja presbiteriana não aceita essa metodologia, especialmente do movimento G12, como válida para o crescimento da igreja. A nossa ouvinte está absolutamente correta. A Igreja Presbiteriana do Brasil, de fato, tem uma posição tomada pelo seu Supremo Concílio em que rejeita o modelo G12 como sendo um método de crescimento para as suas igrejas. Essa decisão foi tomada em cima de estudos a respeito dos manuais, dos livros escritos pelos que defendem o movimento, e foram todos eles analisados por uma comissão de alto nível. E a conclusão a que se chegou é que o modelo ele é pernicioso para a saúde da igreja. E eu quero apresentar as razões pelas quais, então, essa conclusão foi tomada. Antes disso, Nathan, é preciso dizer que, como qualquer outro movimento, existem pontos positivos. O movimento G12, ele visa o discipulado e a integração das pessoas e a preparação delas para o serviço ao reino de Deus. E, como tal, é mais uma ferramenta que se propôs, que pessoas trouxeram para o cenário evangélico, com o objetivo de suprir essa necessidade que toda igreja tem, de integrar os seus membros e fazê-los crescer. Outra coisa também é bom lembrar que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela não tem nada contra reuniões nos lares durante a semana, pequenos grupos. Na nossa igreja mesmo, nossa igreja de Goiânia, nós temos diversos grupos que se reúnem durante a semana nos lares para estudo bíblico, para confraternização, oração e comunhão. Sim. Então nós não temos dificuldade com a ideia de que a igreja durante a semana esteja se reunindo em grupos menores. Não é? Isso não é o ponto. Mas então o que há no movimento G12, particularmente, que fez com que a Igreja Presbiteriana do Brasil não aceitasse? Primeiro, a maneira como ele foi apresentado ao mundo. Sim. O Castellanos disse que recebeu uma visão dos céus em que Deus disse a ele que o modelo era o modelo dos 12 e que isso era o que deveria ser ensinado. Então, o Castellano apresentou o seu modelo, o modelo de reunir pessoas no número de 12, correspondente ao número de 12 discípulos de Jesus Cristo, como sendo algo que veio do céu, portanto divino. E ao fazer isso, ele naturalmente condenou de maneira direta ou indireta, todos os outros modelos adotados pelas igrejas de crescimento, de fortalecimento e de discipulado. E qualquer um que não estivesse usando esse método. Claro, porque inclusive, como parte da explicação,
que ele dá para o surgimento do modelo, ele diz que Jesus teria lhe dito que esse sempre foi o modelo que ele queria, que ao escolher 12 discípulos, que ele treinou durante 3 anos, Jesus teria estabelecido o modelo a ser seguido pela igreja dali para frente. Só que a igreja não compreendeu. A igreja cresceu, a igreja ficou numerosa, se reunia em grandes multidões e aquele modelo que Jesus estabeleceu foi esquecido pela igreja. E aí vem o segundo ponto, que eu considero também pernicioso. É que esse modelo dos 12, ele foi apresentado pelo Castellanos como sendo o modelo de Deus para os últimos tempos. Através desse modelo, Deus estaria preparando a sua igreja para o retorno de Cristo, para o fim dos tempos. Então, há um messianismo, né, uma perspectiva escatológica ligada ao modelo, né? Deus vai reformar a igreja, Deus vai trazer um grande avivamento à igreja através do modelo dos 12. E nós percebemos que isso é muito comum dentro do meio evangélico, infelizmente, né? Movimentos que o movimento de batalha espiritual da década de 80 também, ele se apresentou exatamente como sendo a última revelação de Deus. O Peter Wagner disse isso, né? Que a palavra final, né? Exatamente, que Deus usaria o movimento de batalha espiritual para reformar a igreja, avivar a igreja antes da vinda de Cristo, antes da última colheita. E agora aparece o movimento dos apóstolos, dizendo que é mais uma onda do Espírito Santo. Deus está levantando os generais da última batalha contra Satanás, contra as obras das trevas, para preparar a igreja. Então, o G12, ele vem com essa mesma característica desses movimentos messiânicos, escatológicos, que frequentemente se infiltram na igreja cristã, trazendo, no final, grandes prejuízos. Há uma terceira preocupação com relação ao movimento, é que ele está atrelado a uma teologia de abertura para revelações e experiências subjetivas. Então, nesses encontros, as pessoas falam de ter ouvido a voz de Deus, de ter recebido revelações da parte de Deus, decisões sérias do tipo assim, com quem vão me casar, são resolvidas se dizendo que ouviu uma voz do céu dizendo com quem você vai se casar. Então, se o movimento começou com uma revelação de Jesus direta ao Castellanos, ele continua, e essa questão de revelações, novas revelações, também estão presentes nos encontros desse movimento, né? Que geralmente são encontros que duram 3 dias, em que, geralmente fim de semana, em que essas pessoas são treinadas, elas são submetidas a todo esse tipo de procedimento, né? Então, eu tenho muita dificuldade com um modelo de crescimento como o G12, onde é estimulado ouvir a voz de Deus, ver coisas, ou então interpretar os sentimentos e as emoções como sendo a vontade de Deus ou a direção de Deus para a vida do indivíduo, né? Então, há essa associação aí, eu tenho muita preocupação com isso. Há uma outra preocupação, uma quarta preocupação, é que esse sistema, ele acaba sendo um sistema que enfraquece a doutrina, porque é muito difícil você manter o controle, você manter a qualidade e o nível de uma igreja onde a doutrinação se faz através de dezenas de grupos que se reúnem em lugares diferentes, com líderes diferentes, né? E alguns desses, e geralmente esses grupos, eles recebem uma certa independência a partir do líder. O culto de domingo, o culto principal, ele é transformado apenas em celebração. O pessoal se reúne, né? O pessoal que durante a semana se reuniu para estudar, para se aprofundar no discipulado e tudo, se reúne no domingo apenas para celebrar, louvar. São cultos de exaltação, de gratidão, não são vistos como uma ferramenta, estou me referindo aos cultos, onde se doutrina, onde se ensina a palavra de maneira uniforme para toda a igreja. Então, há o perigo daquilo que alguns eclesiólogos, né, aqueles que são especialistas em eclesiologia, que é a doutrina da igreja, há o perigo de você criar o que eles chamam de eclesiola in ecclesia, igrejinhas dentro da igreja. E aí quebra a unidade do corpo de Cristo. E favorece o surgimento de lideranças independentes que acabam dividindo ou enfraquecendo o nível do discipulado e do ensino. Houve assim uma explosão até mesmo de várias denominações diferentes a partir disso, né, de pequenos grupos que acabam se tornando independentes e eles acham, bom, agora eu posso ter a minha igreja independente, lá ninguém quer fazer e tal, claro, eu faço diferente. Né? Aconteceu bastante isso aí. Não que eu seja contra abrir pontos de pregação, grupos de estudo, visando mas uma igreja depois.
é a rebeldia. Exatamente, mas que isso seja feito com planejamento, que faz parte do propósito da igreja e tudo mais. Uma outra reticência, Natsan, que nós podemos apresentar é os relatos que se ouve, que está no manual, de um processo chamado de regressão, em que as pessoas, para se libertar da maldição hereditária ou do domínio de Satanás para a sua vida, elas têm que fazer uma análise regressiva, né, da sua vida para identificar os pecados e os erros que estão dando legalidade e autoridade a Satanás para dominar a vida daquela pessoa, mesmo que a pessoa seja crente. Então a pessoa é induzida, né, quase que num transe hipnótico, né, a voltar nas lembranças e sair revirando o passado e fazer esse tipo de coisa. E aqui é mais uma preocupação minha. Lendo os manuais e a teologia do movimento G12, dá para ver que ele esposa uma teologia dualista. Uhum. O ser humano é visto como sendo um campo de batalha onde Deus e o diabo estão lutando em condições de igualdade para tomar posse dele. Maniqueísta. Exatamente. Isso aí é coisa do gnosticismo, né, do século I e II, mais tarde maniqueu também. Então, fica essa visão onde Deus parece diminuído, né, porque o diabo não está enfrentando Deus em igualdade de condições. O diabo é um anjo rebelde, caído, está debaixo da autoridade do governo de Deus. Mas a maneira como é apresentado é que nós precisamos nos livrar do domínio de Satanás. Satanás tem legalidade sobre nós. Se você não quebrar maldições, se você não fizer regressão, confessar os seus pecados e tudo mais, então você não vai se livrar. Como diz um dos líderes midiáticos que a gente vê por aí, ele diz assim: conta a bênção, senão o diabo anula. Essa aí é nova para mim. Veja até onde chegamos, Natsan Matias. Então, por todos esses motivos, recapitulando, a eclesiologia defeituosa, né? A associação com práticas místicas e de novas revelações, essa visão dualista do homem, esse início que foi uma revelação supostamente de Jesus Cristo como sendo um modelo dado por Deus e, portanto, divino. A Igreja Presbiteriana do Brasil não aceita esse modelo. E tem mais uma coisa, esse modelo ele passou já por várias transformações, né? Exato. Ele foi adaptado pelo René Terranova, lá em Manaus, para a preparação que ele faz de novos apóstolos. No livro dele, Geração Apostólica, que eu tive que ler, para um trabalho que eu fiz, um livro que eu escrevi sobre apóstolos, né? Eu li esse livro do René, ele fala isso mesmo, não é que ele usa o G12 como ferramenta para o treinamento daqueles que mais tarde vão ser consagrados como apóstolos para todo o Brasil. Aliás, é por isso que ele é chamado de Pai Apóstolo, né? Ele disse que recebeu de Deus a missão de gerar novos apóstolos, uma geração apostólica, não é? Então, esse modelo foi adotado pelo pessoal das igrejas apostólicas. Ele tem uma forma nova agora, que é o MDA, o movimento de discipulado apostólico, que é do apóstolo Eibe, e por aí vai. Por tudo isso, acho melhor a gente procurar um modelo mais saudável de crescimento. Olhar para a Bíblia mesmo, porque, como o senhor mesmo disse, o movimento acabou perdendo até o controle, né, das suas origens. Já entrou tantas outras coisas aí que já escolhemos. Mais ainda. Né? Mais ainda. Bom, nosso programa fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, obrigado então a nossa ouvinte, a Eduarda, lá de Itapira, obrigado pela sua pergunta. Agradecemos também o Ederley e a sua família, lá de Marília, São Paulo, e o Ronaldo, de Araraquara, pela sua audiência, pastor. Muito obrigado a todos esses queridos pela audiência, pelas perguntas. Oramos que Deus lhes dê a graça de congregar numa igreja onde há boa teologia, onde há ensino bíblico correto e oportunidade para que você cresça e você se desenvolva como um verdadeiro discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo tem um preço a pagar, abrir mão de suas coisas, tudo a Cristo dedicar. Ele quer prioridade na idade, na saudade e também na liberdade. Nós pagamos nosso preço, nossos relacionamentos e emoções pessoais, riqueza, saúde e fama, nossos bens materiais. Nossos bens materiais. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.